Olá, nono ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação no livro de produção de texto, tá? Hoje nós vamos rever todo o conteúdo para a nossa prova, tá? Então nós vamos começar lá na página 29, revendo o conceito de ficção científica, tá? Nós lemos o texto, o conto, né? O Homem Bicentenário, presente no livro do mesmo autor, né, que foi Isaac Asimov. Antes da leitura, conheça um pouco do gênero. Então, o que é ficção? Né? A gente falou muito sobre isso. O que é ficção científica? Essa expressão tem origem lá no latim e significa invenção. Tá? Ciência já significa saber. A ciência é uma área do conhecimento cujos procedimentos são racionais, ou seja, age com a razão, tá? Porque ela está em busca da verdade. Já a ficção está relacionada à arte, portanto, ela não é racional, tá? Ela não tem compromisso com o real, não tem. Então, dessa forma, quando eu falo que é ficção, não tem limite para a imaginação, né? A gente vem falando ao longo dos vídeos que a ficção, ela não tem compromisso com a realidade. Então não adianta eu ver um filme e ficar reclamando. Ah, até parece que isso é verdade, porque é um filme de ficção, né? Se eu quero ver realidade, eu leio um jornal, uma revista, um fato real, tá bom? Assim, a ficção científica usa informações reais, próprias da ciência, para criar situações imaginárias e fantásticas. Isso que é interessante, tá? Muitas vezes, os elementos imaginados por autores de ficção científica acabam se realizando no futuro. Exemplos são os submarinos, os robôs, a bomba atômica, as viagens espaciais, a clonagem, né, que lá antigamente os filmes já traziam de livros essa possibilidade e veio acontecer no futuro. Todos esses elementos são criações da ciência que surgiram anteriormente em obras ficcionais, tá? Então, como a gente viu, esse aqui é o Isaac, tá? Asimov, ele que escrevia bastantes textos, né, de ficção científicas, livros, e algumas obras do cinema foram baseadas em seus livros. Bom, então vamos dar continuidade. Eu tenho muito interessante aqui, na página 30, as três leis da robótica, tá? E elas tendem a se repetir nos textos de ficção científica. Então, a mais importante é a número um. Um robô não pode prejudicar um ser humano, ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra dano, tá? Um robô tem de obedecer às ordens recebidas dos seres humanos, a menos que contradigam a primeira lei. Um robô tem de proteger sua própria existência, desde que essa proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda leis, tá? Na página 32, o que eu tenho de importante, ó, é quando eu falo em relação às três leis que caracterizam a robótica, tá? Qual é a afirmativa correta, então? O ser humano sempre deve estar em primeiro lugar, tá bom? Outra observação importante é a respeito do tempo verbal empregados nessas leis. Então, se a gente voltar lá na página 30, eu tenho um robô não pode prejudicar, tem de obedecer, tem de proteger. Analisando esse tempo verbal, qual é o tempo dessas leis, né? É o tempo presente. Qual é o modo? No indicativo. Presente do modo indicativo. E por que esse tempo é utilizado, gente? Porque essas leis
quando eu uso o tempo verbal no presente do indicativo, sugere que essas leis são atemporais. E o que isso quer dizer, professora? Essas leis, elas podem e devem vigorar em qualquer época, tá? Elas não vão sair de moda, tá bom? Então, não vamos esquecer, tá? Tempo presente, porque tornam as leis atemporais, ou seja, elas podem vigorar em qualquer época. Vamos seguir, gente. Lá na página 33, eu falo dos elementos da narrativa, tá? Então, eu tenho, por exemplo, qual é o elemento da narrativa que mais se destaca? É o personagem principal, tá? É o robô, o Android, tá bom? Quando eu falo em foco narrativo, eu tenho que entender quem está narrando em primeira pessoa, é o narrador personagem, ele está participando da história, ou ele está apenas observando e contando a história. Daí ele vai ser um narrador observador, tá bom? Agora nós vamos à página 37. Aqui, ó. Essa partezinha aqui é muito importante, tá? Por quê? Traz as informações para a prova, tá? Defina o conto de ficção científica. São textos narrativos que apresentam situações que partem de princípios científicos aliados à possibilidade de ações decorrentes desses conceitos, tá? Ou seja, são contos, né, que vão narrativos, vão contar uma história com princípios científicos, tá? Embora esses contos sejam ficcionais, existe a probabilidade de que eventos representados ocorram futuramente, tá bom? O objetivo, apresentar elementos científicos associados à ficção, geralmente com uma projeção do futuro. Principais características, estrutura da narrativa, tá? Eu tenho situação inicial, onde há uma paz inicial, os personagens são apresentados. Logo após, eu tenho um conflito que vai quebrar essa paz inicial. O clímax, que é o momento de maior tensão, tá? Nesse texto, nessa história, e o desfecho, que é o fim, tá bom? Como nós vimos lá no texto do Andrew, foi uma surpresa, porque todo mundo achava que ele era um ser humano, ele tinha características humanas e no final descobrimos que ele era um robô, tá bom? Elementos científicos associados a elementos ficcionais, tá? Projeção, que é antecipação de invenções. O público-alvo, pessoas que se interessam por ficção científica, tá bom? A gente vê aí uma série de filmes com essa estrutura científica. Eu pego o científico, o saber, né, o real, e eu misturo a minha possibilidade, né, a minha ficção, tá bom? Então, por isso o nome ficção científica, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos, essa página ela é importante para a prova, não vamos esquecer, ok? Então eu agradeço pela atenção, até a próxima. Tchau, tchau.